Cataguases, origem e influência. Durante os séculos XVI e XVII, devido à colonização portuguesa, diversos grupos de indígenas transmigraram para dentro dos campos brasileiros, dispersando-se do litoral no intuito de fugirem da intolerância dos colonizadores. Em épocas passadas, mais de 100 grupos originários habitavam o interior da região e passaram a ser surpreendidos por razão das ações migratórias de tribos fugitivas. Isso acabou multiplicando as revoltas, já que eram constantes na região. O fato agravante foi que, ao longo dos anos, muitos desses nativos, chamados de índios, foram sendo dizimados por ordem da coroa, que os escravizavam, matavam, ocupavam suas terras e lhes transmitiam suas doenças. Os carijós, os índios escravos, como eram chamados pelos colonizadores, foram pouco a pouco perdendo seu espaço. Com o tempo, desapareceram os puris do sul de Minas, os caiapós, os bororós do oeste, os coroados, os coropós, os cataguás e muitos outros. Entre todas essas tribos, que nem sempre viviam em harmonia, estavam os cataguás, sempre audaciosos e insubmissos, dotados de admiráveis habilidades marciais. Com o passar dos anos, a fama dos cataguás foi aumentando de acordo com as frustradas investidas dos sertanistas bandeirantes. Naquele tempo, os cataguás representavam a descendência dos nômades tremembés. Após sua desagregação, 12 índios nômades foram habitar os soldos do sudeste, mesorregião conhecida por Campos Gerais dos Cataguases. Por volta da data de 1670, expedições bandeirantes foram convocadas em busca de pedras preciosas, diamantes e ouro, assim como em outras localizações no Brasil. Para atenuar a revolta naquela região, a expedição fora chefiada por Fernão Dias Paz, um afortunado e conhecido caçador de esmeraldas. Sua missão teve por base converter ou eliminar as tribos que impedissem o decurso das atividades. No caminho permaneceram os irresistíveis cataguases, sendo necessário a convocação do veterano Lourenço Castanho Taques, primeiro descobridor das minas de ouro, para que com seu apoio de mais de 600 capatazes trucidassem toda a tribo dos cataguases. A coroa, para abrandar o acontecimento, tratou de encaminhar diligências para acalmar a oposição e reconciliar os outros nativos. No século XVIII, a região passou a chamar-se Sertão do Leste, mesorregião pertencente à capitania de São Paulo e Minas de Ouro. Definição designada pelos paulistas durante o quartel das incursões bandeirantes, às margens do Rio Pombo e pelas inexploradas selvas, apontadas como áreas perigosas por serem compostas por índios de várias orientações. Em 1750, a região aos poucos tornava-se habitada por conta do caminho das minas, local das antigas Sesmarias. Em 1757, após mais algumas expedições fracassadas, o capitão Francisco Pires Farrinho conseguiu se aproximar dos índios coroados e coropós que habitavam a região do Rio Pomba, desenvolvendo um relacionamento cada vez menos violento entre brancos e índios. Em 1809 e 1810, vários padres, atraídos por relatos que indicavam a existência de diamantes na região, aportaram no Rio Pomba, em local que passou a ser chamado de Porto dos Diamantes, onde os colonizadores viviam próximo às aldeias de índios coroados, carapós e puris. Em 1819, o governo, com o intuito de apaziguar as relações conflituosas entre a coroa e os nativos, passou a implementar medidas mais humanitárias, nomeando para comandar as divisões militares do Rio Doce o capitão francês Guido Tomás Marliere. Essa direção
empreendeu um processo de civilização no qual os índios foram sendo catequizados e integrados aos costumes pertencentes à nova estrutura governamental. Em 1824, o comandante das divisões militares do Rio Doce, coronel Guido Tomás Valieri, francês de nascimento, inspecionando as obras da estrada de Campos, chegou à aldeia recomendada à margem esquerda do rio Pomba. Em 1826, Marielle recebe a oferta de terras do sargento Henrique de Azevedo para a construção de uma igreja dedicada a Santa Rita de Cássia e a imediata fundação de um povoado, surgindo assim, em 1841, o curato de Santa Rita do Meia Pataca, devido à extração de uma quantia irrisória de ouro nas cercanias do córrego das Lavras. Em 1851, pela Lei Provincial nº 534, de 10 de outubro, foi elevado o curato à categoria de freguesia, na qual anexavam seus curatos de São Francisco de Assis, do Capivara e Nossa Senhora da Conceição do Laranjal. Em 1871, pela Lei nº 2180, a freguesia do Meia Pataca tornara-se município, porém ainda anexada a Laranjal e empossada. Um pouco mais tarde, em 7 de setembro de 1877, o município do Meia Pataca tornava-se independente, passando a ser chamado por Cataguases, em legítima homenagem aos antigos índios cataguás. Cataguases, então, foram fundados pela mescla feita entre aventureiros europeus, nativos indígenas e afrodescendentes. Cada um, a seu modo, contribuiu e conduziu a cidade, transformando aldeias e lares em uma das cidades mais modernistas do país. Depois da sua inauguração, serviu para o desenvolvimento pecuário, de fluência de minério bauxita, além de ponto para escoamento cafeeiro. O imigrante português, Coronel João Duarte Ferreira, celebrado dono da atual Praça Santa Catarina, fora importante comerciante, banqueiro e político cataguasense, responsável e cofundador da Estrada de Ferro Cataguases, tendo a sua inauguração na data de 14 de abril de 1895. Após a sua inauguração, devido a problemas financeiros, fora vendida e transferida aos cuidados da Leopoldina Railway, sediada em Londres, na Inglaterra, passando a ser denominada ramal, funcionando em meados de 1965. O prédio encontra-se localizado no centro da cidade, que hoje abriga um centro cultural. Em 1905, marca o início da industrialização da cidade, mudança de paradigma, promovendo o avanço no seu desenvolvimento de acordo com as tendências da época. Manuel Inácio Peixoto foi um dos pioneiros mais consagrados da cidade. O sobrenome Peixoto, ou Peixota, sua forma mais arcaica, foi originado em Portugal e representava literalmente como uma forma diminutiva de peixe. Alguns consideravam a família descendente dos porto-carreiros e outros do Marechal Floriano Peixoto e a sua República da Espada. Formado em Química, Manuel Inácio Peixoto Filho foi um funcionário da empresa de seu pai e ainda em sua noviça fase com o prenome de Manuel Inácio Peixoto e Filhos, convertendo-se adiante na indústria Irmãos Peixoto S.A., tornando-se diretor do estabelecimento no ano de 1919. Em 1944, fundou a Companhia Manufatureira de Tecidos e Algodão, da qual se tornou diretor e presidente, além de subdiretor da Companhia Industrial Cataguases. Entre tantas atuações de Peixoto Filho, foi também fundador da Rádio Cataguases, presidente da Companhia Mineira de Papéis, da Indústria Química de Cataguases Limitada, além de político, falecendo no Rio de Janeiro, no dia 13 de março de 1972. Na década de 20,
A cidade aflorava efervescência e atinava vanguardismo no campo cinematográfico. Nascido em Volta Grande, em 1897, mudou-se para Cataguases, ainda em tenra idade. O cineasta, diretor, escritor, eletricista, mecânico, radialista, músico, roteirista, pintor, político, artista plástico e crítico, ativista, entre tantos predicados, Humberto Mauro. A partir dos meados da década de 20, Humberto Mauro começa a produzir filmes até lançar Na Primavera da Vida e Tesouro Perdido, e esse último sendo premiado como o melhor filme brasileiro de 1927. Ao todo, a sua obra conta com mais de 260 filmes, sendo homenageado no Festival de Cannes e considerado um dos cineastas mais importantes do século XX. Cataguases, em 1928, foi cenário do movimento literário modernista, Movimento Verde. Fundado por intelectuais da cidade, entre eles destacavam-se o Ascânio Lopes, o Francisco Inácio Peixoto, o Henrique de Rezende, o Rosário Fusco, o Guilherme César, Martins Mendes, o Oswaldo Abrita, o Camilo Soares, entre outros. Tal movimento literário teve continuação e foi representado nas décadas de 60 e 70 pelo grupo Totem. Cataguases, além de ser considerada celebre intelectualidade modernista através de seus notáveis escritores e com o desenrolado modernismo, foi ganhando cada vez mais notoriedade e diversificando sua simpatia pelo movimento modernista, funcionando como uma oficina e galpão para o movimento moderno de arquitetura que marcou o século XX. Entre os que contribuíram com tal movimento estavam Oscar Niemeyer, na arquitetura, o Roberto Bulemar, no seu paisagismo, Aldari Toledo, arquiteto e pintor, Gilberto Lemos, arquitetura, Carlos Pesci, paisagismo, Jean Zache, escultor, MMM Roberto, na arquitetura, Francisco Bologna, no paisagismo, Edgar Guimarães do Vale, arquiteto, Portinari, artista plástico, Amilcar de Castro, escultor, Djanira, pintora, Bruno Giorgi, escultor, Emeric Macier, pintor, Anísio de Medeiros, arquiteto, o Paulo Werneck, artista plástico, e José Pedrosa, escultor, entre outros. Com o desenrolar do tempo, tivemos na cidade, em 1949, o nascimento de uma estrela mineira, vencedora do Festival Internacional da Canção de 1972. Fio Maravilha e Kid Cavaquinho fizeram parte do seu ínclito repertório. Dona de uma voz grave e presença contagiante, Maria Alcina, operária vencedora, fez-se personagem de si mesma numa rutilante fantasia lúdica, transformando sua realidade, ultrapassando minas e distúrbios do caminho. Ainda no caminho da música, no final da década de 90, emergiu na cidade a promissora banda de rock, intitulada Pulgas Vertebradas. Banda de rock com Q, matuto e brejeiro, contaminando positivamente a efervescente Cataguases. Suas músicas anômalas trepassavam os caminhos deixados pelos notáveis Mamonas Assassinas, rumando no sentido próprio em busca de um lugar ao sol. O último suspiro da cidade aconteceu no início do século XXI. No ano 2000, vieram os últimos pupilos da cidade, os gêmeos Flávio e Gustavo, formidáveis modelos contratados para trabalhar no elenco do programa Super Positivo, antigo O Positivo e H. Programa famoso, apresentado por notáveis como Luciano Huck, Otaviano Costa e Sabrina Palatori. Após esse último respiro, a cidade começou a declinar, definhando culturalmente, até secar toda a sua vertente cultural. Cataguases hoje jaz artisticamente.